Bom dia, povo de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia eu trago aqui a palavra do Senhor, uma pequena reflexão, para que todos nós ouçam e possam colocar em nossos corações. E a palavra hoje está no livro de Romanos, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. E a palavra nos diz assim: E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo aqui estava fazendo a pergunta para a igreja que se encontrava em Roma, para aquele povo que se reunia como igreja em Roma. E esta pergunta hoje é para todos nós, conhecedores do Evangelho, conhecedores da Palavra de Deus, seguidores de Cristo Jesus, filhos de Deus. Essa pergunta hoje é para todos nós. E então, haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E Paulo mesmo vai responder esta pergunta. E ele diz, de modo nenhum. E ele continua no verso 16 dizendo, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. A obediência a Deus que nos conduz à justiça, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz para o nosso lar celestial. Aqui a palavra é muito bem clara. A quem você servir, você é servo. A quem você servir, tem alguém dominando você. Você precisa se decidir. Nós precisamos nos decidir. A quem nós queremos servir? Ao pecado, que vai nos levar para a morte, ou a Deus, em obediência a Deus, em obediência às coisas de Deus, obediência à palavra de Deus. E nós seremos justificados, e nós seremos justos, e nós seremos salvos. Por quê? Porque estamos indo pela obediência, e essa obediência nos leva para a vida eterna. Mas se a gente continua obedecendo ao pecado, escravo do pecado, servo do pecado, isso vai nos levar para a morte. Aqui a palavra é muito bem clara. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, alguma forma nós estamos aqui obedecendo? Se for a Deus, maravilhoso, excelente, que bênção maravilhosa. Estamos prosseguindo para a justiça, para a vida. Mas se for ao pecado, estamos prosseguindo, estamos caminhando para a morte. Primeiramente, a morte espiritual e depois a morte visual. A morte do corpo, que essa todos nós vamos passar por ela. Mas se morremos em Cristo Jesus, nós temos a nossa ressurreição garantida, porque a palavra de Deus nos garante isso. Então, de alguma forma, aqui na terra, nós estamos sendo servos de alguém. Ou do pecado, ou de Deus. Mas eu prefiro ser serva de Deus. Eu prefiro ser obediente a Deus. Peço todos os dias ao nosso Pai, Senhor, me conceda a graça, o privilégio, para que eu venha ser obediente a Ti e não ao pecado. E a palavra é muito clara. Vocês são servos daquele a quem obedece. Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência a Deus, que conduz à justiça. Então, precisamos nos decidir. A quem é que nós queremos obedecer? A Deus ou ao pecado? Eu prefiro obedecer a Deus. E que todos nós possamos colocar em nosso coração. E precisamos obedecer a Deus. Porque quando estamos obedecendo a Deus, as coisas de Deus, nós temos vida. E vida eterna e vida com abundância. Mas quando a gente estamos sendo escravo do pecado, vivendo para o pecado, praticando os nossos desejos, praticando o desejo da nossa carne, praticando o desejo do mundo, nós estamos sendo escravos, dependentes e servos do pecado. Porque tem muitas pessoas que estão sem entender e sem compreender que são servos do pecado, escravos do pecado, e não querem ser escravos e servos e filhos de Deus. Porque Deus tem muita coisa maravilhosa para nos dar. E uma das coisas excelentes que Ele nos deu foi a vida eterna. E quando a gente somos obedientes, nós somos conduzidos para a justiça. Nós somos justificados. Nós temos a vida eterna. E quando você se entrega ao pecado, você está sendo conduzido para a morte. Porque aqui nos deixa muito claro neste versículo.
E no verso 17 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Então todos nós que somos conhecedores da palavra, que estamos aqui obedecendo a Deus, que estamos conhecendo a Deus, que estamos querendo ir para a nossa pátria celestial, nós temos uma doutrina. Nós temos de viver diferente. Quando a gente conhece o Evangelho, aqui é muito claro quando ele diz: vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina. Aonde está essa doutrina? Está na palavra do Senhor. Não é doutrinas de homem, não é doutrina de pastor, não é doutrinas de ninguém, é a doutrina de Deus e está no Evangelho. E precisamos estudar mais o Evangelho, precisamos prestar mais atenção no Evangelho, precisamos ouvir mais o Evangelho para que a gente venha aprender essa doutrina. E essa doutrina está aqui, é a doutrina de Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo deixou para cada um de nós, para que nós possamos aprender e viver a doutrina que Jesus Cristo quer para todos nós, nos afastando do pecado, nos afastando das impurezas do mundo, nos afastando das impurezas da carne, fazendo a vontade de Deus. E assim nós seremos justos, justificados. E assim nós teremos a nossa vida eterna, porque o nosso Deus já deu para todos nós. Só precisamos tomar posse. De que forma? Fazendo a vontade de Deus, sendo filhos obedientes de Deus, não estando aqui na terra para obedecer o pecado, porque se estamos obedecendo o pecado, iremos para a morte. Se estamos obedecendo a Deus, iremos para a vida eterna, seremos justos, justificados, como aqui está dizendo na palavra do Senhor. Então temos uma doutrina, e essa doutrina precisa ser cumprida pelos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos ser filhos obedientes. Essa doutrina está no Evangelho. Essa doutrina Jesus Cristo deixou para todos nós. Por isso que é necessário a gente estudar o Evangelho, estudar a palavra de Deus, para que possamos, sim, aprender esta doutrina. E, de coração, como está dizendo aqui, vocês vieram a obedecer, e obedecer a doutrina de todo o nosso coração. A doutrina de todo o nosso coração, que foram entregues. Essa doutrina foi entregue por nós. Essa doutrina foi entregue por Jesus Cristo, ao apóstolo Paulo, a Pedro, a João, e hoje está aqui em nossas mãos. Precisamos estudar, meditar e aprender. E de coração, obedecer essa doutrina que Jesus Cristo deixou aqui na terra para todos nós. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esse privilégio, por esta maravilhosa graça que Ele nos deu, que foi deixar a sua palavra, porque através da sua palavra nós conhecemos o nosso Deus. Através da sua palavra nós somos transformados. Através da sua palavra nós temos a certeza da vida eterna. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, dono dos céus, da terra, do mar, obrigado, Senhor, por esta maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu, de nos dar, Pai, a tua doutrina que está aqui no teu Evangelho. Nos conceda, Senhor, a aprender cada dia mais, para que possamos, meu Pai, fazer a tua vontade, ser filhos obedientes, porque sendo filhos obedientes, Pai, nós somos teus filhos, teus servos, e estamos aqui na terra para te servir, para te adorar e fazer a tua vontade. Te agradeço, Pai, por esta dádiva, por esta graça excelente que o Senhor nos concedeu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.